Olá, bom dia. São 7 horas e 52 minutos, quinta-feira, 26 de novembro. Essa é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. O Senado resolveu manter a prisão do senador Delcídio do Amaral. É a primeira vez na história da República que um senador, no exercício do mandato, tem a liberdade restrita. Está na Constituição. Os parlamentares só podem ser presos se houver flagrante de crime inafiançável. O processo deve ser enviado à Câmara ou ao Senado, que pela maioria dos seus membros deve resolver sobre a prisão. Pegou de surpresa, porque não havia sequer investigação formal contra o senador Delcídio Amaral. 10 horas depois que o senador Delcídio do Amaral foi preso, o plenário se reuniu. Só para resolver como seria a votação, os senadores levaram mais de 3 horas. 6 parlamentares apresentaram questões de ordem para que a decisão fosse aberta. E o voto aberto, senhor presidente, passou a ser regra. Passou a ser regra. Até então, a regra era o voto secreto. Mas o Congresso Nacional optou pela mudança da lógica da Constituição, passando a adotar como regra o voto aberto. Mas alguns senadores defenderam o voto secreto. E o nosso regimento é claro, lá no seu artigo 291, inciso 1, letra C, diz o seguinte: será secreta a votação, C, prisão de senador e autorização da formação de culpa, no caso de flagrante de crime inafiançável, constante do artigo 53, parágrafo 2º. Antes de resolver as questões de ordem, o presidente do Senado alertou para a gravidade da decisão do Supremo, que determinou a prisão de um parlamentar. O julgamento que nos compete fazer é se pode, sim, o Supremo Tribunal Federal, como faz hoje, por decisão de uma turma, prender preventivamente um senador no exercício do mandato, sem que tenha culpa formada em crime inafiançável. Renan Calheiros decidiu. Rejeito a questão de ordem e resolvo todas as questões, e resolvo que a votação da presente matéria se dará da modalidade secreta no estrito cumprimento no disposto da linha C do inciso 1º do artigo 291 do Regimento Interno do Senado Federal. Mas o presidente submeteu a própria decisão ao plenário da Casa. Pelo voto, a maioria dos senadores optou pela votação aberta. Sim, 59, não 13, uma abstenção. Está mantida a decisão do Supremo Tribunal Federal e será feita a devida comunicação ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Está encerrada a sessão. A prisão do senador Delcídio do Amaral foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Entenda o caso. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal fez buscas e recolheu documentos no gabinete do senador Delcídio do Amaral e na liderança do governo no Senado. Os policiais cumpriam decisão do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, que acatou um pedido do Ministério Público. O requerimento, assinado no dia 20 de novembro pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem 46 páginas. Segundo o Ministério Público, o senador Delcídio do Amaral, o chefe de gabinete Diogo Ferreira e o advogado Edson Ribeiro tiveram encontros com Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, preso na Operação Lava Jato. Essas conversas foram gravadas por Bernardo. Nelas, o senador teria empreendido esforços para dissuadir Nestor Cerveró de firmar acordo de colaboração com o Ministério Público, ou para evitar que ele delatasse o parlamentar e André Esteves, controlador do banco BTG Pactual. Ainda de acordo com o Ministério Público, o senador teria prometido atuar junto aos ministros do STF para conseguir uma promessa de liberdade para Cerveró. Nas conversas, teria sido planejada a fuga de Nestor Cerveró para o Paraguai e de lá para a Espanha.
Também é relatado o acesso do banqueiro André Esteves a documentos sigilosos da Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público, Delcídio do Amaral, André Esteves e o advogado Edson Ribeiro teriam oferecido um acordo financeiro à família de Nestor Cerveró, R$50 mil por mês. O dinheiro seria um mecanismo para preservar o silêncio de Nestor Cerveró. Na noite de terça-feira, o ministro do STF, Teori Zavascki, decretou a prisão cautelar dos 4 citados nas conversas. E na manhã desta quarta-feira, a segunda turma do tribunal fez uma reunião pública e aberta em que confirmou a decisão. O senador Delcídio, o banqueiro André Esteves e o advogado Edson Ribeiro estão, tecnicamente, em estado de flagrância, uma vez que estão manejando meios para embaraçar, no plano da operação Lava Jato, a investigação criminal. O gabinete do senador Delcídio do Amaral divulgou nota sobre a prisão do parlamentar. Veja a íntegra do texto. A defesa do senador Delcídio do Amaral manifesta inconformismo em relação à decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e a convicção de que o entendimento inicial será revisto. Questiona-se o fato de que as imputações tenham partido de um delator já condenado, que há muito tempo vem tentando obter favores legais com o oferecimento de informações. Questiona-se também a imposição de prisão a um senador da República que sequer possui acusação formal contra si. A Constituição Federal não autoriza a prisão processual de detentor de mandato parlamentar e há de ser respeitada como esteio do Estado Democrático de Direito. Assina a nota Maurício Silva Leite, advogado do senador Delcídio do Amaral. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária faz audiência pública sobre a estocagem, processamento e transporte de produtos agropecuários importados. Na CPI que investiga irregularidades no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, pode ser lido o relatório final da comissão de inquérito. A Comissão de Direitos Humanos vota projetos, entre eles o que exige o atendimento de demandas de acessibilidade por parte de beneficiários idosos ou com deficiência nos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Na Comissão de Constituição e Justiça, uma audiência debate a segurança pública e a organização das polícias. A Comissão de Relações Exteriores pode discutir o projeto de lei do Senado sobre a pesquisa e lavra de recursos minerais em faixa de fronteira. E a Comissão de Educação faz audiência pública para instruir o projeto de lei que trata do processo de escolha de dirigente das instituições de ensino superior. O Senado realiza logo mais às 11 horas sessão especial no plenário destinada a comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro. Na sessão será feita a entrega da comenda Senador Abdias Nascimento, concedida a quem desenvolve atividades relacionadas à proteção e à promoção da cultura afro-brasileira. Nessa edição serão agraciados o ex-governador gaúcho Alceu Colares, o religioso e ativista Frei Davi, a Fundação Cultural Palmares, o criador da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e a professora da Universidade Federal de Goiás, Mari Baioqui. Ficamos por aqui, continue com a nossa programação. Tenha um ótimo dia e até a próxima.